oferecida para todos nós. Mateus 13, acharam? Já está fácil aí? Ó glória! Mateus 13. Nós vamos sortear e passar por alguns versículos, mas o foco principal do Senhor é o versículo de número 57 e 58. 57 e 58. Depois nós vamos voltar em alguns versículos, mas o ponto-chave ao Senhor que Ele quer dizer para mim e para a igreja do Senhor: entenda, não existe honra aos profetas de casa. Nós vivemos isso aqui sexta-feira. Assim, eu quero dizer algo para todos nós em nossos lares: não há profeta sem honra na sua casa. Pastor, por que disso? Por quê? Porque já foi assim também com o Senhor. Muitas vezes o Senhor queria fazer grandes milagres, mas por causa da incredulidade tinha que fazer em outro lugar. Olha bem o que o Senhor fala no versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Deixa eu repetir de novo para nós, igreja, entender. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Porque nós vivemos e convivemos com algumas coisas diariamente. Então Deus precisa trazer de fora alguém para falar para cada um de nós e com tudo aquilo que nós estamos orando. Não adianta nós chegarmos para nossos filhos e dizer para eles: olha, Deus manda te dizer isso. E ele olhar para você e dizer assim: entrou aqui, saiu aqui e não deu ênfase. Você pode estar falando, eu e você podemos estar falando sobre a direção de Deus, em ordenança de Deus, podemos ter tido sonho, revelação profética, mas se nós falarmos, venha no coração. Eu não vou ouvir, não vou dar crédito, entrou aqui, saiu aqui, e o pior, acabam procurando de nós. Que Deus é esse? A primeira coisa que eles falam é isso: que Deus é esse? Sai zombando, dando risada, está nem aí. Mas quando acontece alguma coisa, vem aquele estralar e vem uma recordação, um momento de recordação. Vamos dar um exemplo aqui? Quem já passou por isso? Deus já falou com você algo e ficou ali esquecido, mas de repente você passa por algo que você recorda, vem a recordação, sai do esquecimento e vem para a sua mente. Deus me avisou que eu ia passar por isso. Quem já passou por isso? Só nós dois? Mas por que o Senhor nos alerta? Para nos deixar em sobreaviso. Mas nós guardamos
Nós guardamos no nosso coração. Então está ali. No momento que vai acontecer alguma coisa, Ele traz e memória. Ele traz e memória. Mas, talvez Deus se mostrava alguma coisa para ti, pastora Dilma, em frente a Anne e Ana Clara. Mas não adianta você falar. Só vai criar inimizade e raiva. Não adianta, talvez Deus pode falar para a senhora. Mas a menina, enquanto ela não querer uma transformação na vida, não é por esse caminho que ela abriu a brecha que ela vai ter aquilo que ela quer ter de volta. Mas tem um perigo. O menino está acompanhando ela. É aonde a preocupação é de tirar ele desse foco, como nós dizemos, sair de dentro do casulo, para ele poder andar, ir lá naquela praça, ter amigos, ir para a faculdade, conhecer pessoas, um naipe de vida diferente, talvez até a ida dele para os Estados Unidos de novo, para ir ficar longe. É bom, porque se afasta do pivô, do problema, mas o coração nosso fica ali. Nossos filhos, quem tem filho aqui? Não existe aquele dizer antigo, bem antigo, filho que viaja trabalha dobrado? Não é assim? Será que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, eles erraram isso? Está sentando, não é? Mas ali, o próprio Senhor lá atrás, ele já tudo seguia dessa forma. E hoje, o livre-arbítrio são escolhas. Antigamente, o pai escolhia, né? Quem é dessa época aí, eu não sei. Né? Mas quando eu vou lá para o pai naquela região, eu encontro muito disso, né? Eu já falei isso aqui da irmã Onça. Quem lembra da irmã Onça? A irmã Onça é irmã da nossa irmã pastora Adélia. Ela é desse tamanho assim. Imagina uma mulher brava. A nossa irmã dela é desse tamanho. Ela é desse tamanho assim. Mas quando o bicho bravo que é? Ela é toda pintadinha. Ela tem mais pique igual a onça. Por isso que o nome dela, o nome dela é Onça. Só que o dia que nós fomos a Enherecê, na cidade de perto de Relapone, Bahia, nós fomos almoçar na festa de jantar, tudo. Eu olhei para o marido dela, tudo. Naquela época, eram casados, o pai já deixava naquela época a filha já preparada para casar com outro no tempo. Naquela época era a escolha dos pais, né? Olha, já está oferecida, vai casar. Chegou o tempo de casar, sobe, vaza, né? Às vezes tinha até recompensa, né? Outras não tinha, mas era assim que se fazia o casamento naquela época. E um dia, quando nós chegamos lá, ela disse assim para mim: eu não amo meu marido. Não, eu olhei, né? Ele na cadeira de roda agora e tal, mas não é possível. A senhora casou com ele, jovem. Nunca amou ele? Não, nunca amei ele, nunca gostei dele. Aí eu olhei assim para a sala, para a cozinha, tinha 15 filhos e filhas. Aí eu perguntei, né? Eu sou meio saliente, sou meio jogo, né? Eu perguntei para ela, mas engraçado, essa galera aqui é o terceiro. Essas são meus filhos e minhas filhas. Com ele é o pai? Sim, ele é o pai. Tá. Isso aqui não é fruto de um amor? Não é um fruto de um relacionamento? Como que não teve amor? Se teve tudo isso aqui e hoje tem uma galerinha assim que dá para fazer uns 10 campos de futebol, de netos e netas, bisnetas, tataranetos. Será que ele vai partir dessa para melhor sem ouvir a senhora? Eu te amo.
pediu perdão, ele não pediu perdão, o Senhor levou ele embora. Levou para casa do Pai. A falta de um perdão. Mas não adianta nós, de fora, de dentro, querer falar. Não adianta. Pior coisa, você pode estar vendo as coisas acontecendo. Fecha a boca. Às vezes fica até atravessado assim, a gente fica com aquele nome. Se eu perguntar aqui, quanta gente aqui está com coisa assim no nó na garganta assim, para falar com os filhos? Será que é só eu? Tem mais gente aqui? Pelo menos eu vou ficar sozinho, eu não vou me sentir tão só. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta. Não adianta. Foi assim com o Senhor. Você só vai criar inimizade. Só vai se levantando muros, um atrás do outro, em vez de se quebrar os muros. E muros se demoram para construir. Mas tem pessoas que querem viver só. Tem pessoas que querem viver isoladamente. Quem já viveu aqui sozinho? Já morou numa casa sozinho, sem ninguém? Além de mim. Além de mim. Ninguém. Amado, você não sabe quanto é gostoso. Eu tinha família aqui, mas uma das casas que a gente ficava era lá em Avaré. Como nós gastávamos muito na pousada, na época, então nós preferimos alugar uma casa com quarto, sala, cozinha e banheiro, quintal bastante grande. Eu pagava R$350 por mês na casa, mais luz e água que era pouquinho. Coisa que eu gastava na pousada, sexta, sábado, domingo, já gastava 200 e poucos reais, muito mais do que a gente gastava, e eu tinha casa. Mas o mais gostoso quando eu estava lá, nossa, quando eu abri a janela de manhã, 6 horas, que dava no fundo da propriedade, com a chácara que tinha lá, eu acordava com as vacas tudo na janela de casa. Era roupa lá, mas elas nunca deixavam a leite lá na janela para mim, mas elas sempre iam lá. E era frio, porque fazia fundo com a represa. Você foi lá na casa, né? Vocês chegaram aqui na casa. Foi lindo não, né? Não, só aqui e o pessoal da época. Mas era um lugar tranquilo. Eu me fechava para lá, nossa! De manhã você estava na porta de casa, só vou tomar café em casa, não vou fazer café, não, vou tomar café em casa, vamos sair. Em casa mais tinha era que hoje. E quando eles deixavam um pouquinho em casa, depois de muita briga, era o que eu fazia e dormia. Mas a partida do lugar do Santo para dormir era 4, 5 edredões em cima. Olha que frio gostoso. À noite fazia frio. Você dormia igual uma criança. Nossa, você acordava de manhã com aqueles passarinhos cantando, os gatos gritando lá no fundo, as vacas pulando atrás, os cavalos dando pulo na parede. Era gostoso. Mas eu quero voltar nessa palavra. Adianta você ficar triste. Sua saúde vai embora. Parece que não, mas a doença do tempo hoje é a depressão. A doença que está destruindo muita gente é a angústia. Há tantas pessoas sofrendo de depressão, de angústia, e não sabem mais o que fazer, por onde percorrer. E muita gente, a primeira coisa que é psicólogo, psiquiatra e remédio. Tarja preta, remédio isso, remédio aquilo. E às vezes um chazinho de água cidreira, uma camomila, um capim santo, uma hortelã, já faz tudo. Ou melhor ainda, acordar.
e dizer: epa, essa luta não é minha. Às vezes você pega uma luta que não é sua. Nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, por mais que nós ensinamos, eles têm um caminho, a formação deles. Se eles bater o pé, não vou fazer, eles não fazem. Você pode quebrar na madeira, eles não fazem. E esses dias mesmo eu estou tirando um exemplo até com a minha neta. Esses dias ela chega em casa e oi, meu pai está cheiroso, amor. É? Então tá bom. Quando ela levanta no outro dia para ir para a escola, não. Versículo de número 58 para nós terminar. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eles são gente dura. Eles já têm aquele gênio, aquela formação deles. E parece uma coisa engraçada. Vou usar o termo engraçado. Eles fazem tudo para nos provocar. Só para nos tirar a paz, para nós perder nossa meta. Só para deixar a gente com a pulga atrás da orelha do brasileiro. Fica dá vontade naquela época de pegar a vareta de marmelo, daquele jeito, aquele fio de ferro, né? Eu sempre falo, minha mãe nunca errava a pontaria dela. Ela pegava a gente na esquina. Chinelo, Deus está me incomodando muito com isso. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. É simples. Eles não querem ouvir. Eles não querem conselho. Se alguém está rua dando conselhos para eles, nossa, maravilha. Mas se você, pai, mãe, dá um conselho, ih, careta, sai fora, esse tempo de vocês é velho, sou novo. É isso. Mas na hora do pegar para capar, na hora da dor, é nós velhos que tem que estar do lado para socorrer. E os conselhos bons? Hoje, eu tenho uma jovem mãe em Arujá, que desde pequeno o Senhor falava: mãe, muda seu tratamento com ela. Mãe, muda. Aí no dia do velório da irmã Glória, ela estava lá. Mas o mais engraçado, ela começou a namorar com um jovem, cheio de doença, e agora eu vivo na casa da mãe com o pai, no mesmo aposento, maritalmente dizendo. No dia do velório, e a voz são escolhas. Cada um tem uma escolha. Cada vida tem uma escolha. Mas nós tivemos uma criação, um berço. Não adianta querer fazer eles hoje viver o que nós queremos passar. É careta. Hoje eles querem sair hoje, voltar daqui 15, 20 dias, está tudo bem. Eles não sabem que em casa tem um pai e uma mãe que chora por eles, os avós que choram por eles,
preocupado com o que vai acontecer fora. Olha o que está acontecendo em feminicídio um atrás do outro. Olha quantas mortes estão acontecendo. Olha quantas pessoas saem e não voltam. Olha quantas pessoas agora em Minas Gerais, Rio de Janeiro, que estão desaparecidas aí por causa das seguranças. As águas vão subir de novo, vai fazer mais coisas. Tem mais coisas para acontecer. Mas, se a humanidade desse ouvido ao que está sendo pronunciado pelas redes sociais, pela palavra, pelos profetas, muita coisa teria ficado. Então eu volto a dizer, para alguém ficar com o coração desse jeito, precisava ouvir essa palavra. Eles se chamaram o ouvido. Eles fecharam os exames. Eles fecharam. Eu estava conversando hoje com uma das secretárias da escola de internet que estuda, e ele disse: ei, seu Roberto, sabe que a gente passou? Eu falei: olha, o ano passado, todas as minhas filhas estudaram aqui. Eu só vim aqui na vida dos pais, só. Agora essa menina que escreveu isso para todos. Preocupação.